Vamos, gente, dando continuidade aqui, né? Parei no slide 14, vamos para a segunda parte, né, desse exame físico. Então, vocês percebem aí na imagem que o exame físico, que a percussão, a gente vai fazer golpeando com os próprios dedos, tá? Como aqui no slide anterior fala, ó, como se estivesse utilizando um martelo, né? Fazendo da ponta dos dedos uma forma imitando uma forma de martelo, certo? Golpeando essa região com o próprio dedo. Então, aqui mostra, né, nessa imagem, como que a gente vai fazer, batendo com dedo no dedo, né? Assim, de uma forma bem vulgar que se fala. Punho percussão e percussão com a borda da mão. Como é isso? Quando a gente vai fazer o exame físico nos rins, certo? Quando a gente vai percutir os rins. Tanto que essa imagem aí, você pode fazer com a mão fechada, né? Ou com a borda da mão. E golpeia toda a região das costas do paciente, certo? O que pode se encontrar? Quais são os sons que a gente pode encontrar? Maciço, sons claros, sons timpânicos, né? Sons de músculos, sons de pulmão normal, sons tipo tambor. Então, são os sons que a gente vai utilizar. Alguns outros tipos de percussão podem ser realizadas com punho-pressão, com a borda da mão e o piparote. O piparote é essa última imagem no abdômen. Então, não tem os pacientes que têm abdômen ascítico, né? Os leigos chamam de barriga d'água. Então, quando a gente faz o piparote, é a gente colocar a palma da mão de um lado do abdômen e percutir, dar uma batidinha do outro lado do abdômen, vai sentir as ondas do líquido na cavidade abdominal, né? Assim, na palma da mão que está aberta. Então, esse é o sinal de piparote, como a gente chama. Quando tivermos a aula prática, vocês vão entender melhor. Aqui falando de cada uma, né? Piparote, abdômen acítico. Expliquei cada uma, né, para vocês. Uma forma né, uma imagem em desenho, para que vocês possam entender melhor o que é a percussão. A ausculta. A ausculta, gente, consiste na prática de ouvir, certo? Então, é a aplicação do sentido da audição para ouvir sons ou ruídos que são produzidos pelos órgãos. A vibração sonora pode ser captada diretamente pelo ouvido do examinador, que diretamente é uma ausculta direta. E se eu utilizar o estetoscópio, vai ser uma ausculta indireta. Então, tem ruídos até de pacientes, sons se chama respiratório mesmo, que a gente consegue ouvir de forma direta. Como tem, né, alguns pacientes que é necessário que a gente coloque o estetoscópio, certo? Eu estou falando isso em um exemplo de ausculta pulmonar, né? Mas existe a ausculta na cavidade abdominal, existe a ausculta cardíaca, que a gente vai aprender no exame físico específico. Dicas: prestar atenção no som, assim como em suas características. Caracterizando o som, a gente vai ver se tem sopro, no caso do cardíaco, né? Borbulhante, que pode ser no sistema respiratório, e ruído hidroaéreo, que é na cavidade abdominal, que a gente vai aprender quando tiver nos exames físicos específicos. A duração é curta, é média, é longa desses sons? São sons hiperativos, ou seja, alto, né, assim, bem grandes velocidades, ou sons hipoativos? Prestar atenção nessas questões. Alguns cuidados devem ser tomados durante a ausculta, como é importante quando a gente for auscultar que o ambiente esteja silencioso, ver a posição do paciente, né, dar algumas instruções ao paciente, como por exemplo, respire, seu João, respire fundo, né, que é o ato de inspirar, porque a gente
se a gente for falar, inspire, seu João, expire, ele não vai entender. Então, a gente vai respirar fundo, de acordo com a linguagem do paciente, né? Observar a questão da campanula, né? Como é que tá o diafragma, se está conseguindo captar melhor, posição né, das olivas, tudo isso tem que ser observado para que você consiga auscultar bem, certo? Ver se o estetoscópio, do modo geral, ver se o estetoscópio está funcionando direitinho. Mensuração. Mensuração é a realização de medidas dos pacientes com o objetivo de avaliar seu ganho de peso em relação à altura. Então, é o índice de massa corporal. Gente, alguns nutricionistas já excluíram essa atividade, né, de sua rotina. Mas a gente, assim, sempre preste atenção, sempre mede o paciente, sempre pese o paciente, para que a gente possa ver se esse paciente também está com estado nutricional normal. No exame físico geral, a gente tem que, como o próprio nome diz, a gente tem que fazer uma geral no paciente, né? Então, eu vou avaliá-lo de forma geral. A avaliação do estado nutricional é uma delas, né? Através da realização da pesagem e da medição do mesmo. Além desse aspecto, outros dados nos mostrarão seu estado nutricional. Como é que está o cabelo desse paciente? Como é que está a pele? Os olhos, porque às vezes os olhos, olhos fundos, pele ressecada, cabelos quebradiços, isso são sinais de desnutrição, né? Questão do abdômen, dos lábios ressecados, língua saburosa, que é aquela língua esbranquiçada, assim, característica além do estado nutricional prejudicado, também a questão da higiene, os dentes, as unhas, como é que está o seu estado neurológico. Então, é um paciente que quando eu pergunto, ele me responde corretamente aquilo que eu perguntei, como é que está o nível de consciência dele. Então, observar do modo geral isso. E aqui tem alguns pontos que a gente tem que ver do estado nutricional. Como eu acabei de falar, os olhos, mucosa, a pele. Aí aqui na pele tem assim, turgor e elasticidade, que é essa imagenzinha de você fazer uma pinça aí na palma, no dorso da mão do paciente. O normal é que, quando eu fizer essa pinça, que assim que eu soltar essa pinça, o normal é que volte imediatamente. Na imagem aí você está vendo que está lentamente. Quando ela vai estar lentamente, que o paciente não necessariamente vai estar desidratado ou com o estado nutricional prejudicado, se for idoso. Por quê? Porque a própria senilidade traz a elasticidade e o turgor diminuído. Mas se for jovem, se isso acontecer, é porque ele está desidratado, né? A questão da urina, do peso, a urina concentrada, a gente pode ver que uma urina concentrada, um paciente pode estar desidratado. Então, ó, aí tem desidratação, sede, queda de peso, pele sem elasticidade e turgor, mucosas secas, olhos fundos, oligúria, que é a diminuição, né, da quantidade da urina, do volume da urina, aliás, diminuição do estado geral, abatimento, assim, psíquico, o paciente agitado, isso tudo são sinais de desidratação e de nutrição prejudicada. Nós temos aí também o tipo de marcha. Quando a gente tem a oportunidade de pedir para o paciente caminhar, ótimo. Então, deve ser observado assim que o paciente caminha ao consultório. Existe a marcha parkinsoniana. O paciente anda como um bloco enrijecido, sem o movimento automático dos braços e a cabeça inclinada para frente, como essa imagem. Ceifante ou hemiplégica, braço flexionado imóvel e próximo ao corpo. A perna fica estática, o joelho não flexiona. A perna arrasta o chão, descrevendo o semicírculo, quando o paciente troca o passo, que é uma foice em ação. Então, gente, eu costumo dizer aos pacientes, eu faço isso na aula, né, quando eu estou dando aula presencial, eu faço esse tipo de marcha.
Mas eu dou a dica também para o aluno, ele botar até no próprio YouTube, tipos de marcha, porque tem estudantes que falam a marcha e enquanto está falando eles estão fazendo a marcha, realizando essa marcha. Então eu peço para que vocês olhem esses tipos de marcha, porque ajuda bastante, pelo menos enquanto a gente não está em sala, né, presencial. Cerebelar ou atáxica é como um bêbado, né? O paciente fica andando em zigue-zague. Escavante, o paciente levanta o membro inferior para evitar tropeçar. Então, eu também faço esse tipo de marcha no laboratório, mas vocês, por favor, busquem vídeos no YouTube nesse período que vocês estão em casa, né? Estudando à distância. Claudicante, o paciente, ao andar, manca com um dos lados, ocorrem lesões do aparelho locomotor, o paciente mancando. Marcha de idoso, passos pequenos e curtos, e ao caminhar arrasta-se os pés. Arrastadozinho do pé, né, que não consegue tirar o pé do chão. Atitude, eu basicamente pulo esse slide, porque são as posições, né, do paciente que a gente já conseguiu estudar bem direitinho cada tipo de posição. Aqui, os tipos de posições, né, posições do paciente, postura e biotipo, o biótipo, né? Deixa eu voltar aqui. Observar as alterações da curvatura da coluna, né? Então, aqui na imagem tem um paciente que está com escoliose, com cifose e com lordose. Lordose, geralmente, nas gestantes, né? Acontece muito. Então, na imagem, a gente consegue ver que existe paciente com escoliose, com lordose e com cifose, tá? É a postura que a gente tem que observar. Ou não pode ter nenhuma alteração, né? Vai depender do paciente. Eu costumo dizer que a gente, quando está no exame físico, a gente vai em busca das alterações, né? Então, é importante que a gente conheça as alterações, porque se tiver normal, beleza, a gente vai passar adiante. Agora, se tiver alguma alteração, a gente vai saber identificar. Em relação ao biótipo, ou biotipo, como a gente costuma chamar, o paciente ele pode ser brevilíneo, normolíneo e longilíneo. Então, mudanças estão no pescoço, no tórax, em relação, tipo, membro e tórax, na musculatura e estatura. Então, vamos entender aqui, ó. O longilíneo, a massa corporal desenvolve-se mais em sentido vertical e em sentido horizontal. Esse paciente do short amarelo aí, da bermuda amarela, é um paciente longilíneo, né? A massa corporal se desenvolveu de forma vertical. Normolíneo, normal, tudo um biotipo normal. E o brevilíneo, estatura pouco elevada, então um pouco alto, mas a massa corporal se desenvolve de forma horizontal. O paciente aí de bermuda azul. Então, é um paciente brevilíneo. Isso é importante que a gente saiba o que é, viu, gente? Não pode esquecer o que é longilíneo, o que é normolíneo, o que é brevilíneo. Níveis de consciência. Então, a gente vai ver, né, como é que o paciente está respondendo, né? Então, 4 sinais principais trazem a classificação do nível de consciência, né? Perceptividade, questão das respostas simples. Reatividade, que vamos ver como é que ele reage ao estímulo, se ele tem deglutição e se ele tem reflexo. Então, esse paciente ele pode estar em alerta, com sonolência, pode ser um paciente ativo, pode ser um paciente em sonolência, pode ser um paciente que tem uma redução na sua sensibilidade, que é um paciente torporoso, em coma, ou superficial ou profundo. Então, aqui temos níveis de consciência, né? Então, o paciente ele pode ser ativo, hipoativo, cooperativo, ansioso, choroso, isso no que se refere ao estado emocional e ao nível de consciência, como eu acabei de falar para vocês. Paciente em coma, paciente torporoso, um paciente letárgico, certo? São essas questões que a gente vai observar. Terminamos aqui, gente, a segunda parte. Vamos deixar a terceira parte aqui para falar da hidratação, tá certo? Esse exame é bem cheio de detalhes que é necessário a gente parar de vez em quando, tá bom? Então, vamos seguir para a terceira parte.